Deus abençoe o povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para levar a mensagem do Senhor à primeira igreja batista em Andaraí e às suas congregações, como também aquelas pessoas que nos assistem e prestigiam o nome do Senhor Jesus Cristo, se edificando com essas mensagens. Estamos no ano do perdão, com a consciência de que o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado, porque não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção. Antes, devemos ser misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. O sacrifício do perdão faz de você família de Deus. E nesse tratamento de família de Deus, devemos entender que o sentido de família hoje distancia-se muito da origem. Não combina com o propósito da cidadania divina em se multiplicar como imagem de Deus, transmitindo o sentimento de segurança e fidelidade só encontrados no perdão que o sangue de Cristo propicia aos religados a Deus, conforme Mateus 18, 11 a 15. O cristão é perdoado e feito membro da família de Deus para inserir a cidadania divina na família humana. E dentro desse contexto, amados, nós falamos agora sobre filho. Sensível ao perdão, filho arrependido vincula os pais a Deus. Olha bem, sensível. Está falando de sensibilidade no perdão. Filho arrependido vincula os pais a Deus. Conforme Lucas 15, na parábola do nosso amado filho pródigo. Recomeça-se associando o temor de Deus aos pais. O filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Caindo, porém, em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Nos dê sabedoria, ó Pai, para a meditação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tornado membro da família de Deus pelo perdão, filhos cristãos, não está se falando de qualquer filho. Filhos cristãos. Na hora que eu me arrependo, na hora que eu conheço Deus. Então, filhos cristãos descobrem que são herança e um presente dado por Deus aos pais humanos, com a missão de confortá-los no perdão e tornarem a sua família melhor pelas qualificações de filho de Deus. Salmo 127, 3 a 7. O cristão é sábio no perdão, por ser herança de Deus, e associa o temor dele aos pais, honrando-os na conduta que não envergonha a ambos, conforme Provérbio 27, 11. Que o filho justo, ele honra seu pai, ele é a alegria de seu pai, e isso também combina com a condição de Deus. E para hoje, amados, sensível ao perdão, o filho arrependido vincula os pais a Deus, começando pela obediência que o habilita a chegar à concórdia. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual é a lição desse texto? É que obedecer não é concordar. O filho obedece não é porque concorda, é porque reconhece Deus falando através de seu pai até chegar o momento da concórdia. E para o melhor pensamento do dia, honrando os pais nas qualificações de filho de Deus, você demonstra a sua sensibilidade no perdão. E você só pode honrar seu pai com essa sensibilidade porque vai lhe dar uma condição de vida melhor. Porque nesta vida aqui a gente não tem muito motivo de achar que vale a pena alguns sacrifícios para algumas pessoas que não têm os seus pais em grande estima.
Mas veja que você deve ter estima por seu pai e por sua mãe, independentemente de qualquer circunstância, honrando os pais nas qualificações de filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você vai honrar os seus pais dentro dessas qualificações, conforme Efésios, capítulo 6, de 1 a 3, que diz assim: Filhos, seja obediente a teu pai e a tua mãe, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja bem, como presente de Deus para seus pais, como uma herança de Deus para que melhore a sua família. Ou seja, se você acha que a sua família não é aquilo que você queria que fosse, você está aí para torná-la melhor. Você é o instrumento de Deus e a expectativa de seus pais para tornar essa família melhor. Conforme aquilo que você imagina como deve ser uma família, você vai trabalhar agora para produzir a sua. Mas você só vai conseguir isso se você for obediente a seus pais, para que nessa obediência você ultrapasse as qualificações dele. A mesma coisa de um pai mandar um filho todo dia limpar uma área. Aí ele vai e limpa. Aí cada dia que ele vai limpando, vai tornando aquela área, ele vai aprendendo a tornar aquela área cada vez melhor. Vai chegar o momento que ele vai limpar melhor do que o pai. E então ele e o pai já vão falar de igual para igual sobre aquele assunto. Porque ele agora já sabe o porquê de cada solicitação do pai. E assim você vai conseguir ser aquele filho que não mais precisa obedecer ao pai. Você agora já se igualou a ele. Você agora vai honrá-lo. Porque a obediência é enquanto você é dependente. Mas quando você deixa de ser independente, você passa para a fase melhor. É aquela que você agora tem as suas próprias qualificações de filho de Deus e vai honrar seu pai e sua mãe. Amados, essas qualificações, ela traz uma coisa extraordinária, que a gente precisa aprender e levar em pauta diante do Senhor. É que na ordem que Deus deu a Adão quando o criou, é a mesma ordem que Deus dá aos filhos por serem criados de seu pai. Deus criou o homem, Deus também criou os animais. Então nenhum deles é filho de Deus. Então o fato de ser criado, como aprendemos na primeira mensagem, que eu vou até aproveitar para esclarecer os irmãos, quando eu disse ali na primeira mensagem que Deus faz o bem, faz o mal, faz o certo, faz o errado. Deus não faz o errado, Deus faz chegar o errado. Porque Deus não faz nada errado, para a honra e glória de Deus. Então eu me redimo desta palavra diante de vocês. Mas aqui no contexto de agora está mostrando o seguinte, que quando Deus fez Adão, Deus colocou ele no jardim do Éden, Deus criou ele. E lá no jardim do Éden, Deus deu uma ordem, Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o seu Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, confira na sua Bíblia, em qualquer momento possível, Mateus 5, versículo 4. Nós, na primeira mensagem, como eu ia dizendo antes, dissemos que não é filho pelo simples fato de ter nascido do ventre. É filho por assimilar e honrar os pais dentro daquilo que é a sua missão. Então, nesse caso é a mesma coisa. O fato de ter nascido do pai e da mãe ainda não é filho de Deus e ainda também não é filho do pai e da mãe no sentido espiritual. Passa a ser filho na hora que honra esse princípio que vai dizer aqui. Veja bem, do mesmo jeito que foi dito lá, que pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia que comeres certamente morrerá. Aqui em Mateus 15, 4 diz, pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, vamos falar maldisser de trás para frente? Quem disser mal de seu pai ou de sua mãe, certamente morrerá. A mesma ordem, o mesmo mandamento que foi dado lá no Éden, para dizer que não era filho de Deus, que não tinha formado o seu caráter, a mesma coisa está dizendo aqui. E a mesma consequência da morte é a mesma consequência que papai e mãe. Ou seja, só é filho de Deus quem vive em função dele, e só é filho do pai e da mãe quem os honra. Então, amados, aproveite que você é bênção, que você se descobriu agora como bênção de Deus, como herança de Deus, na qualidade de cristão, por ter aceitado o Evangelho de Cristo, e honra teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e tenha uma vida boa sobre a terra. Vida boa, vida longa, vida bem aproveitada. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a glória de nosso Senhor seja sobre todo esse povo que está ouvindo essa mensagem, e que possamos aproveitar o tempo de pandemia e honrar nossos pais. Honrar mesmo, de verdade. Volta, reconcilia, deixa de bronca. Você é importante. Você não tem que morrer por causa disso. Você nasceu, foi para viver por honrá-los e não viver por desprezá-los. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.